Ok, pessoal, estamos aqui de volta no nosso curso, nosso operacional Special Trader, né, ou o Trader. Então, nós temos dois nomes diferentes por causa do público diferente que nós procuramos separadamente, mas o curso é o mesmo, tá? Estamos aqui na nossa escola de Trader, Pense Money Group Formation. Vamos lá. Já falamos das apresentações, já falamos de diversas coisas até chegarmos aqui no nosso operacional. E hoje nós vamos começar a falar do operacional, ok? Este operacional ele foi pensado, foi desenvolvido para atingir um público que não conhece nada sobre o mercado. Então, tudo é novo para vocês aqui, tá bom? Então tenha calma, eu já sei de algumas dúvidas que vocês devem estar tendo agora, nesse momento, porque eu já passei por elas. Então eu sei exatamente o que muitos de vocês estão pensando, estão querendo perguntar. Tenha calma. Eu já peço de antemão que você pegue um caderno, uma caneta e faça suas anotações, tá bom? Seja de dúvida, seja de observação, seja o que você estiver pensando, além daquilo que eu estou falando, que nós estamos lendo, você pode anotar e quando a gente estiver juntos, né, em aula, aí você traz essas anotações todas, tá bom? Então vamos lá. Esse operacional é como você vai negociar na bolsa de valores, comprando e vendendo, tá bom? Então eu quero já deixar claro para vocês que o ambiente que nós vamos trabalhar é o ambiente da bolsa de valores. E aí lá nós vamos trabalhar numa tela parecida com essa aqui, essa azul, onde nós teremos aqui o pregão, né? O pregão é o que? É o dia de expediente na bolsa de valores. E durante esse expediente, o preço é negociado por milhares, milhões de pessoas. E aí o preço vai oscilando conforme essas pessoas todas, não só pessoas, instituições, né, também bancos, empresas, fundos, todos eles vão negociando aqui no mesmo ambiente. Então, é um volume muito grande, gigantesco, né, de negociações por segundo, tá bom? Isso aqui é um ambiente que nós vamos estar, tá bom? Uma tela parecida com essa aqui, onde temos aqui essas barras aqui que nós chamamos de candles. Candles em inglês é a palavra para velas, tá bom? Velas por causa desse paviozinho aqui, ó, que deixa tanto para baixo quanto para cima, tá vendo? Então vamos lá, vamos começar. De início eu quero que vocês entendam isso. Nós vamos ter que trabalhar com 3 requisitos e eles têm que trabalhar juntos, não podem ser separados. Se tiver um requisito e faltar o outro, espera porque o outro vai chegar. Se tiver um e faltar dois, espera os dois. Se não tiver nenhum, aí piorou. Mas nós vamos trabalhar com os 3 requisitos ao mesmo tempo. Eles têm que estar os 3 ali aparecendo para nós tomarmos a nossa decisão, seja de comprar ou de vender, tá bom? Ou seja, para nós entrarmos numa operação ou para nós sairmos dessa operação que nós entramos, tá bom? Então eles são importantes e decisivos para a nossa entrada e saída. Ok? Eu quero dizer o seguinte, esse ambiente aqui foi feito para pessoas que não conhecem esse curso, foi feito para pessoas que não conhecem nada sobre o mercado
bolsa de valores, derivativos, nada, ações, nada. Você vai conhecendo aos poucos, nem todas as informações você vai ter agora, porque a ideia é que você tenha um mínimo de informação para se concentrar naquelas que você vai ter, tá bom? E aí, ao passar do tempo, o seu vocabulário vai sendo enriquecido. E aí você vai aprendendo, conhecendo mais e mais coisas com o passar do tempo. Mas o importante agora é só o necessário. Então vamos lá, nós temos 3 requisitos para nós entrarmos numa operação, seja de compra ou de venda, que é a distância, o primeiro requisito. O segundo requisito é o local e o terceiro é o momento. Reparem que eu estou usando palavras que não são tantos do vocabulário que nós usamos no mercado. É um vocabulário mais próximo do nosso dia a dia, né? Para nós alcançarmos as pessoas que não conhecem sobre o mercado ainda. E aí, aos poucos, nosso vocabulário vai enriquecendo e algumas palavras vão sendo agregadas, tá bom? O que você vai aprender primeiro é a observação, tá bom? Observação. Você passará a maior parte do tempo observando, tá bom? Observando. Então, se dedique nesta que será a sua maior atividade. Então, qual é a minha maior atividade nesse curso, nesse operacional? É observar. Tudo que você vai fazer se resume em observar. Se você é um bom observador, beleza, excelente. Agora canalize sua observação para as informações que você vai receber aqui e esquece todo o resto, tá bom? Todo o resto, tudo ao redor, se concentre apenas nas coisas que nós vamos ensinar aqui e aos poucos você vai abrindo o seu entendimento. Agora, reparem que essas palavras que eu deixo em negrito aqui, elas são muito importantes, tá? Não é à toa que elas estão aqui. Esses 3 requisitos devem estar presentes no momento da sua decisão, ok? No momento da sua decisão. O que é decisão? E não podem desprezar nenhum deles. Nenhum desses 3 requisitos. Eles devem estar presentes e não podem ser desprezados um ou outro. Tem que ser os 3 têm que estar presentes, tá? É um conjunto de informações simultâneas, tá? Simultâneas, todas elas juntas ali. E por que eu falei a palavra decisão? Porque decisão, nós usamos a expressão tomada de decisão no mercado. É quando você decide entrar numa operação, seja comprando ou seja vendendo. Então, a sua tomada de decisão é o momento quando você executa essa ordem. E aí você, através da plataforma e do gráfico aqui, das ferramentas que você vai conhecer, você vai enviar uma ordem para a bolsa dizendo: eu compro agora, compro a tal preço, e aí você vai clicar no botão com um pensamento já formado. Não é assim apenas clicar no botão por impulso, tá bom? Você vai formando a sua observação, vai formando o seu entendimento, e quando chegar o momento você vai saber que é a hora de enviar a ordem. E aí você toma a decisão de comprar ou de vender. Isso tanto para abrir uma posição quanto para fechar uma posição, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar aqui, eu falei a palavra abrir ou fechar. Entenda, por exemplo, que se eu, só para finalizar ali o conhecimento ali, o conceito ali que eu estava falando agora. Se eu
entendo que, por exemplo, eu estou aqui, e aí eu entendo que aqui é a hora de eu comprar. Por que eu estou falando agora em comprar? Porque toda vez que eu penso em comprar, é quando eu acho que o preço está baixo, está barato, né? É uma lógica, né? Todo mundo aí fora sabe disso. O camarada compra a água a 50 centavos e vende a 1, 2 reais. Então, se compra barato, né? Para de se vender caro. Então, nós seguramos o preço até que ele esteja caro o suficiente e nós saímos da posição vendendo. Então, se eu abro uma posição comprando, eu fecho essa posição fazendo a operação contrária, a operação de venda. Então, compra, espero ficar o preço subir e quando for o meu alvo, o lugar que eu espero ou que eu achar necessário, suficiente, eu faço a operação, fecho a operação, né, enviando uma ordem de venda. Tá bom? A mesma coisa, se eu achar que eu entrei numa posição porque o preço está alto e eu estou vendo a possibilidade de vender esse preço baixo, quando ele estiver baixo, então eu vou abrir a posição vendendo, vou segurar o preço e quando ele estiver baixo, onde eu entendo que é o necessário, o suficiente, eu fecho a posição fazendo a operação contrária, comprando, ok? Então, eu dei 2 exemplos aqui, né, usando aqui o gráfico aqui, tá bom? Se ficou alguma dúvida, depois a gente vai sanar todas as dúvidas, mas eu quero que você entenda isso. E outra coisa, como nós vamos aprender a operar vendendo, comprando o índice, entenda uma coisa, você não vai comprar ou vender um produto, você está comprando e vendendo um preço, tá bom? Então, é um índice, tá? Índice é uma expectativa, tá bom? É um pensamento, um sentimento do mercado sobre o preço. Se no futuro o preço estará mais alto ou se no futuro o preço estará mais baixo. E aí é onde os negociadores todos, incluindo nós, procuramos cada um se antecipar para tirar esse proveito. Então, se eu entendo que o preço estará mais alto daqui a algum tempo, eu vou procurar me antecipar comprando quando o preço está baixo. Ok? Então, é isso que nós estamos comprando e vendendo, preço, tá? O preço desse índice, que no caso aqui é o mini índice para esse operacional, tá bom? Depois tragam suas dúvidas, mas pensem nisso, ouça 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Nós estamos comprando o preço, estamos vendendo o preço, não o produto pelo qual tem o preço, tá bom? Então, voltando aqui. Vamos observar o comportamento dos negociantes, que são milhões de pessoas de toda parte. Eles deixam um padrão, olha aqui, um padrão de comportamento que eu venho observando há mais de 6 anos, podendo tirar proveito disso. Então, nós vamos observar o padrão que os negociantes deixam para o preço e vamos tirar proveito disso, ok? Tirar proveito é se antecipar ao acontecimento que vem antes ou depois desses padrões que o mercado deixa a gente rastrear, a gente conhecer. Este padrão é a base deste operacional que estamos estudando. Já testei e posso comprovar a sua eficácia. Que fique claro que este operacional
é para o tempo gráfico de 2 minutos, ok? Nós operamos neste tempo gráfico no tempo de 2 minutos. Quando nós estivermos falando sobre gráfico e sobre plataforma, vocês vão lembrar. Então, não é para operar em 5 minutos, 10, 15, 1 hora, meia hora. Estamos falando de 2 minutos. É o tempo gráfico que nós vamos estudar. Vamos lá, o primeiro requisito. Distância. A distância consiste no afastamento do preço em relação à média móvel de 200 períodos, no gráfico de 2 minutos. Se você não entendeu nada, fique calmo, porque você vai entender, tá bom? Se apega a isso aqui. A distância consiste né? Está no afastamento do preço em relação à média móvel de 200 períodos, no tempo gráfico de 2 minutos. Existem duas margens limites para essa análise. Primeira, abaixo de 300. Então, se o preço estiver numa distância da média em menos de 300 pontos, já não é muito legal para a gente nesse operacional aqui. É para outros operacionais, não para esse operacional. E se ele estiver acima de 700, também não é. Então, vamos continuar lendo e vou explicar tudinho. Considerando que as extremidades abaixo de 300 pontos é a menor distância e acima de 700 é a maior distância, temos a região entre 400 e 600. Mas aí fica aí uma distância de 100 pontos, né? De 600 para 700 e 400 para 300. Dentro desse espaço, justamente esses pontos que são a variável ali permitida. Mas se chegar ali a 700, já não... 600 e pouco a gente considera. Mas chegou a 700, já não, a gente já desconsidera. Mesma coisa aqui, se for para trás, né, para baixo, 400, bota aí 300 e pouco, 350, aí a gente ainda considera, mas com mais cuidado, né? Não é tão confiante. Mas o filé mesmo está entre 400 e 600 pontos, quando o preço está distante da média móvel de 200 períodos, tá bom? Então vamos lá. Com o melhor, deixa eu ler aqui para não me perder. Entre 400 e 600 pontos, com a melhor esperada, como a melhor esperada para nos posicionarmos, onde aparecem as melhores e mais acertadas oportunidades para esse operacional, ok? Então, entre essa pontuação aqui, é que nós temos uma assertividade muito boa, muito grande, tá? Não é mais ou menos boa, não, é muito boa mesmo, uma assertividade grande. Por isso a gente despreza as outras, porque as outras a gente pode ou não acertar e há uma frequência de não dar muito certo. Então, abaixo ali de 400 já é perigoso, acima de 600 já é perigoso. Se chegar ao teto de 700 para cima, já não é nem mais perigoso, é para a gente descartar. E de 300 para baixo a gente também descarta, tá? Então vamos lá. Espero que isso aqui tenha sido útil aqui para vocês, tá? Essa forma que eu coloquei aqui, tá bom?
Quando o preço estiver distanciado mais de 600 e 700 pontos da média móvel de 200, normalmente teremos um alvo intermediário. Agora presta atenção. Teremos um alvo intermediário, que é a média móvel de 55 períodos, tá? Daqui a pouco nós vamos para o gráfico, eu vou mostrar tudo isso. Então, quando o preço estiver distanciado mais de 700 pontos, 600, 700 pontos, da média de 200, normalmente nós vamos ter um alvo intermediário. Então, nós vamos basicamente ter dois alvos. O alvo intermediário, e aí, se for o caso, nós vamos para o alvo principal, que é na média de 200. Então, esse alvo intermediário aqui é para quando o preço está muito longe, às vezes 1.000 e poucos pontos. Aí nós vamos ter aí esse alvo intermediário, que é a média de 55 períodos, tá? Veja na imagem abaixo, na imagem do pregão de hoje, no caso foi quando eu estava escrevendo, né? 5 de maio. As oportunidades onde o preço esteve a uma distância de 500 pontos da média de 200. Então vamos lá. Olha aqui, nesse dia aqui, ó, 5 de maio, foi quando eu printei essa tela aqui. O preço vinha lá de cima e chegou aqui. Estava um pouco longe da média de 200. Mas aí ele veio trabalhando. Quando chegou no momento que nós esperamos, ele estava batendo aqui aí cerca de 500 pontos do nosso local de entrada para a média de 200. A média móvel de 200 é essa linha pontilhada aqui na cor de fúcsia, tá bom? Ó, essa média aqui. No caso aqui, nós temos aqui essa média azul, que é essa linha pontilhada aqui, ó, azul, que é a média de 55 períodos. É o que eu acabei de falar. Quando a distância estiver muito grande, nós vamos bater primeiro a de 55 e depois a de 200. E aqui até de fato aconteceu isso. Ó, primeiro ela veio aqui, bateu o alvo aqui, mas aqui tinha poucos pontos, eu não considero, tá? Não considero. Ela estava apertado, mas já era um alvo, tá? Mas era um alvo assim um pouco apertado. Mas aí nós tínhamos a média de 200 mais à frente. E é essa aqui nós pegamos, tá? Então nós tivemos aqui ó, uma distância de 500 pontos. Isso é muito bom, isso é excepcional. E aí depois nós tivemos novamente um momento onde pudemos pegar essa pontuação aqui se repetindo, quase que a mesma coisa. Ok? E aí nós tivemos novamente aqui quase 500 pontos aqui nessa operação. E aí depois a terceira vez aconteceu aqui. Ó. Aconteceu aqui. Já na parte da tarde aconteceu aqui. Ó. Nós tivemos aqui também uma operação. Mas aí talvez você esteja perguntando, mas aqui ele voltou, só a sua marcação que foi até a média. É porque, na verdade, esse preço ele subiu e foi lá em cima. Né? Ele bateu a média aqui em outro candle aqui. Tá? Mas alcançamos essa pontuação aqui. Então, eu brifei aqui essas três oportunidades. Reparam que o preço andou para lá, para cá, fez um montão de coisa ó, que nós não pegamos. Esse operacional, você só vai pegar o que está escrito aqui. Tá bom? Então, primeiro requisito é quando o preço estiver a uma distância de 400
a 600 pontos, tá? Da média de 200. Se a pontuação for muito alta, acima de 700 pontos, nós vamos ter uma média de 55 períodos ali no meio. E talvez, se der a oportunidade junto com os outros requisitos, nós podemos pegar até a média de 55 e depois até a média de 200, tá? Foi o que aconteceu nesse caso aqui. Tá bom? Vamos falar agora do local. O local é configurado antes do pregão e são esses. A configuração da escala vertical de preço deve mostrar os níveis dos números redondos de 500 em 500, de 1000 em 1000 pontos. Veja bem aqui, ó, essa escala aqui, ó, essa barra vertical aqui, a escala vertical de preço. Então, eu tenho uma marcação que é de 500 em 500 pontos, aqui, essa linha mais escura aqui, ó. Então, ela já fica aqui, tipo uma sombra ali, já sinalizando para mim que eu tenho um número redondo, seja de 500 ou seja de 1000, tá? No caso aqui nós temos, ó, 6.000, 6.500, aí mais acima, 7.000. Então, de 500 e 500 está configurado aqui para eu ter um número redondo, tá bom? Voltando aqui, para eu ter um número redondo. E eu vou continuar a falar sobre isso. A configuração do preço Fibonacci deve marcar os níveis percentuais de meio em meio por cento, tá? De meio em meio por cento, até os 3,5%, 4%. Isso aqui já vai fazer parte de outro estudo, mas nós vamos configurar, né? Vamos deixar configurado o preço, a ferramenta, né? Preço Fibonacci, tá bom? E nós vamos usar ela junto com as linhas de números redondos, tá? Então nós temos aqui, ó, essa linha escura com os números redondos e essa linha clara aqui com o número do preço Fibonacci. Repara aqui que nós temos aqui, ó, aqui tem o valor, né, onde está a linha, e nós temos aqui, ó, 50. No caso aqui, por causa da ferramenta, quando você lê 50 ou 100, você está lendo 0,5%, 1%, tá? 50, 0,5%. 100, 1%. No caso aqui está negativo porque nós temos a linha do zero. O zero está essa linha pontilhada aqui, ó. Tá bom? 0% está na casa de 6.835. Menos 0,5% está na casa de 106.305. Menos 1%, que está na casa de 105.778. Então, nós temos, ó, 0, menos meio, menos 1, e assim por diante, vai descendo. Menos 2, também a mesma coisa para cima. 0, 0,5%, 1%, 1,5%, e assim vai, tá bom? Estamos aqui. Essas duas configurações ficam fixas, elas são fixas e não precisam ser manipulados todos os dias. O preço Fibonacci, a gente corrige ele todo dia, só uma vez por dia, tá? No final do pregão, que a gente vai preparar para o próximo dia. Depois nós vamos ter as marcações de topos e fundos,
Me desculpem. Vamos ter a marcações de topos e fundos de dias, de horas anteriores, que devem seguir padrões da teoria de Dow para as linhas de suportes, resistências e utilizar cores padrões para cada período, tá? Então, quando eu estou falando aqui, devem seguir padrões da teoria de Dow, todos vocês vão precisar ler teoria de Dow, tá? Eu já disponibilizei aqui o material. Para quem ainda não pegou, me peça de novo, ou me peça, e aí eu vou disponibilizar aqui um PDF, tá? Para vocês lerem e entender. Então, não vou me ater aqui agora a isso, mas vocês vão seguir os padrões da teoria de Dow para fazer marcações, tá? De fundos, que são os suportes, e de topos, que são as resistências, tá bom? Entenda o seguinte aqui, ó, quando eu falo fundo, eu estou falando, eu vou riscar aqui rapidinho, estou falando aqui, ó, fundo, uma parte baixa do gráfico, topo, a parte alta do gráfico. Então, topo é o mesmo que resistência, é aquilo que faz resistência para o preço, impedindo o preço de subir. Então, é onde o preço tem dificuldade de continuar subindo. Nós chamamos de resistência. Topo, tá? Máxima, são palavras para essa parte alta. Para a parte baixa, nós temos aqui suporte. Suporte é onde você coloca alguma coisa, não é? Então é onde o preço ele assenta sobre essa parte aqui e encontra dificuldade de continuar descendo. Então nós chamamos isso aqui de suporte, tá? Essa região mais baixa, que também é onde a gente chama de fundo, tá bom? Então eu espero que você entenda isso aí, ok? Então, voltando aqui, marcações de topos e fundos de dias e horas anteriores, tá bom? E aí a gente vai seguir padrões de cores também. Nesse caso aqui, nós temos um padrão no gráfico de diário, que é de dias, a gente vai marcar com linhas azuis. E para o gráfico de horas, de 1 hora, nós vamos marcar com linhas verdes. Então já é um código, já é um padrão que nós vamos ter para a gente não ficar confuso, tá? Então toda vez que você olhar no gráfico, você não precisa voltar para saber que linha é aquela. Você já vai identificar automaticamente por que aquela linha está ali, tá? O máximo que pode haver é a gente anotar alguma coisa ali naquela linha. No final do pregão, a configuração das posições de preço Fibonacci são: letra A, o preço de início. Então, quando nós abrirmos a ferramenta, nas configurações, nós vamos lá em preço início. Preço início é o preço de fechamento do pregão anterior, ou seja, o dia de ontem fechou em qual preço? Então é esse o preço que vai ser o preço início para nós configurarmos. E aí nós vamos para o preço final, né? Preço final, e vamos ter lá, preço final é o preço início mais 1%. Nós vamos marcar, fazer isso aqui na calculadora, e aí esse valor nós vamos colocar onde é preço final, tá? Por que isso? Porque nós vamos ter esse parâmetro aqui que vai formar para a gente 1% acima do preço de fechamento de ontem. E aí aquelas linhas que eu já mostrei, elas vão cada uma ficar
acima de 0,5% em 0,5% ou abaixo. Tá bom? E as marcações de gaps também são importantes. Marque com forma geométrica retângulo e preencha com alguma cor para você lá na frente você poder observar e saber que aquilo ali é um gap, tá bom? Então gap, quando eu falo marcar um gap, olha aqui essa ferramenta aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. O gap está aqui, ó. Aí eu marquei com essa ferramenta e boto até o dia de hoje, que aí ela sempre vai, o dia de hoje, o último horário também. Aí ela sempre vai ficar ali mostrando na tela, tá bom? Só não vai mostrar se eu tiver muito baixo ou muito alto, e aí não vai caber na tela. Mas se eu fechar ali, se eu diminuir a tela, aí vai aparecer igual eu fiz aqui, tá bom? O que é gap? Gap é um espaço onde há um fechamento do preço, tá? Então, aqui o preço fechou nessa região, e aí ele não continua sendo negociado. E a próxima vez que ele for negociado, o preço já abre em outro lugar, que é o que aconteceu aqui. Então, essa distância é a distância que não teve negociação. É um espaço vazio, tá? É um espaço vazio, sem negociação continuada, né? Continuada. E por que nós marcamos isso? Porque isso aqui funciona como um ímã, tá? Funciona como um ímã para atrair o fechamento desse gap, ou seja, se o preço chegar a se aproximar daqui, é uma tendência de que esse preço busque fechar o gap. Então, se isso é um padrão, nós vamos tirar proveito disso, né? Se nós observarmos um padrão, nós vamos acompanhar esse padrão. E aí a gente vai transformar isso em lucro, tá bom? Comprando no lugar certo e vendendo no lugar certo, tá bom? Então, nesse gráfico aqui, nós temos aqui todas as ferramentas, as linhas pretas, que são dos números redondos, as linhas azuis, que são do gráfico diário, tá? Eu vou na ferramenta lá, ó, tá vendo aqui, ó, 60 minutos? Esse gráfico aqui está um gráfico de 60 minutos, onde cada barra dessa aqui é 1 hora, cada barrinha dessa aqui, ó, por mais pequena que seja. Cada uma dessas barrinhas representa 1 hora de negociação. E aí nós temos as linhas azuis marcando topos e fundos importantes, tá? No gráfico diário de dias atrás. Temos essas linhas verdes marcando justamente o gráfico horário de 1 hora, tá? Então são lugares importantes no gráfico de 1 hora. E temos aqui o Fibonacci, preço Fibonacci, que no caso aqui ó, nós temos a linha do zero, essa linha pontilhada, é onde o preço fechou no último pregão, né? Então, se nós estamos falando de hoje, é onde o preço fechou no pregão de hoje, porque já é tarde aqui para mim. Então, o pregão fecha lá por volta de 18 horas. Então, nós preparamos a tela para o dia seguinte. Então, nós configuramos aqui a linha do zero do preço Fibonacci marcada aonde está o fechamento do dia de ontem. E aí a gente faz o cálculo de mais 1% para o preço final, e aí a própria ferramenta vai dar isso aqui para a gente. Aí eu já configurei de 0,5% em 0,5% para baixo, de 0,5% em 0,5% para cima, tá? Essas coisas aqui são importantes. Então, isso aqui está preparado para o próximo dia. É uma preparação para o próximo dia. É como a gente dizer o seguinte: eu estou marcando local de encontro com o preço. Pense numa coisa para entender isso.
quando chega até o ponto de ônibus, vai a algum lugar e vai de ônibus, primeiro você na sua mente sabe que você tem que ir para o ponto de ônibus, onde o ônibus para você e você entra no ônibus, correto? Então, primeiro pensamento é esse, você sabe que o ônibus vai passar ali, ok? Então, a gente marca aqui esses lugares que são possíveis pontos de ônibus, onde a gente sabe que o preço vai passar por ali, né? E aí a gente vai descobrir se ele vai na direção para cima ou na direção para baixo. Vamos juntar as nossas leituras, nossas ferramentas, para tomar essa decisão e acompanhar o preço. Se ele subir, acompanhar se ele descer. Tá bom? Então, se ele for subir, eu entro comprando, para que eu saia vendendo mais caro. Se o preço for descer, eu entro vendendo e acompanho ele para eu comprar mais barato. Então, eu tanto posso começar comprando e acompanhar o preço para cima e sair vendendo, como posso começar vendendo e acompanhar o preço caindo para sair comprando. Toda a operação, ela sempre abre e quando fecha, fecha com outra contrária, né? Então, para eu fechar minha operação, eu tenho que fechar com uma operação contrária, certo? Então, as ferramentas estão aqui, ó, tá? E na aula prática, nós vamos fazer isso aqui, você mesmo vai fazer isso aqui, tá? Na imagem acima, temos as marcações prévias das linhas, estratégias de preparação para o próximo pregão. Já falei tudo isso. Na imagem abaixo, marcamos as oportunidades que surgem no pregão seguinte, tá? Então, observa aqui o seguinte, todas essas caixinhas aqui, ó, são oportunidades que surgiram no dia seguinte, tá? Repara aqui, ó, aqui já é o dia 6, tá? A data tá bem aqui, ó, dia 6. Aqui é o dia 5, tá? Dia 5. Espera aí. Não, aqui é o dia 6. Dia 5 do 6. Espera aí. Não, aqui tá no padrão. Deixa eu ver se é a mesma. Ah, não. Isso aqui é do mesmo gráfico. É porque aqui tá no gráfico de 1 hora. E aqui já está dentro do nosso operacional, de 2 minutos. Então, o que temos aqui, ó, nessa pequena faixa aqui, ó, ampliando, nós temos isso aqui em 2 minutos, tá? Então, nessa imagem agora, as oportunidades que surgiram no pregão seguinte, tá? Então, nós tivemos aqui a preparação do pregão anterior, tá? Aí ele aconteceu aqui, ó. Tá vendo? A preparação está aqui, ó, até aqui. Até o dia anterior. Aí daqui para cá é o que aconteceu no próximo pregão. Então, essas marcações que nós colocamos aqui, nesse gráfico, nós temos aqui isso acontecendo no gráfico de 2 minutos, ok? No gráfico de 2 minutos. Tá certo? Então, nós vamos ver aqui, ó. Aqui houve uma oportunidade de venda até aqui, ó, o preço alvo intermediário, que é essa linha azul. Depois, novamente, tivemos uma oportunidade, que é acompanhar o preço até o alvo principal, que é essa linha fúcsia. Aí o preço subiu.
tivemos outra oportunidade de voltar com o preço para o alvo, que é essa linha roxa. E aí aqui nós tivemos aqui o preço, né, rompendo com muita força, com violência, ele veio para cá. E essa operação aqui, embora ele poderia ser aproveitado, mas não está no nosso operacional, a gente se afastar da média. Nosso operacional está em voltar para a média. Mas aqui nós tivemos mais uma vez a oportunidade de voltar para a média. Então aqui foi mais uma oportunidade grande. Aí depois o preço se afasta e aí tivemos outra oportunidade aqui, ó. Nesse dia tivemos bastante oportunidades, quase 10, ó. 2, 5, 9 oportunidades. Aqui novamente nós tivemos aqui, ó, uma oportunidade de voltar à média, né, o alvo principal. Aí o preço, olha, por isso que eu falo, a gente observa, olha só, ó. Aí quando chegou aqui, nós tivemos novamente a oportunidade de voltar para a média. Aí ele desceu, voltou para a mesma região e tivemos novamente a oportunidade. E por último foi essa oportunidade aqui. Então nós tivemos aí quase 10 oportunidades nesse pregão. É normal 10 oportunidades? Não, não é normal. Normal a gente ter 3, 2, às vezes 4, tá? Na maioria das vezes, mas aparecem mais do que isso. Tem dia que aparece uma só oportunidade. O mercado cada dia é um pouco diferente. E para finalizar, nós vamos falar sobre o momento, tá? O momento. Falamos sobre o local, que é onde ficam marcadas essas linhas, né? Onde ficam marcadas, aí falamos sobre a distância, né? E agora vamos falar sobre o momento. O momento é muito importante também, tá? E requer mais atenção da gente. É aqui que a gente vai ter mais atenção, porque essas outras observações aqui, nós vemos com muito tempo. Tem coisa que a gente prepara no pregão anterior para o próximo dia. Então, isso aqui a gente vê com muita calma, né? Para o preço andar e sair de uma região e ir para outra, a gente vê com muita calma. Mas a única coisa que a gente vai ter que acompanhar com calma, sem fobia, sem medo e também sem euforia, né? Sem desespero. A gente vai acompanhar com calma e quando chegar o momento, a gente vai tomar a decisão basicamente naquele segundo, que é o segundo onde vai fechar o candle que nós estamos com a nossa decisão já pronta para tomar e vamos esperar ele fechar para a gente entrar na posição, tá? Então vamos lá. O momento será a última parte da nossa análise e por isso requer ainda mais atenção. Já vimos os dois fatores anteriores, apontando a distância e o local. Essas duas são parte lenta e antecipada da nossa análise, mas o momento será aguardado com muita calma e atenção, e ele será decisivo. Vamos entender aqui. O momento será sinalizado pela leitura do indicador ADX, né? É uma sigla para 3 palavras diferentes. Ele dará o sinal no momento exato, olha aqui essa palavra, no momento exato para a tomada de decisão. Lembra que eu falei tomada de decisão? Então, olha só, nós vamos ter um indicador que vai dar para a gente um momento exato para a nossa tomada de decisão. Tá ok? Para você poder se posicionar na operação. Se posicionar é entrar numa operação, tá? Seja comprado ou vendido.
Mas, atenção, o sinal só pode ser considerado cumprindo os requisitos de distância e local que nós já estudamos nesse operacional aqui, tá? Então, por mais que ele dê alguns sinais, esses sinais devem ser descartados. Nós só vamos ficar com o sinal quando estiver junto com esses outros ingredientes aqui, que é a distância local. Então, quando esse sinal acontecer na distância e no local que nós esperamos, aí nós entramos, tá? Então, vamos conhecer esses dois indicadores e aprender a interpretar os seus sinais. O primeiro indicador, DI, e o segundo DI+, né? E o segundo DI-. São as linhas verde e vermelha que representam os movimentos de alta e de baixa. Eles vão sinalizar para as direções de alta, enquanto a linha branca do ADX, que é a linha branca do ADX, ele representa a força. Vou voltar aqui. Eles vão sinalizar para as direções de alta e baixa, ok? De alta e baixa. Enquanto a linha a linha branca, né, que é o ADX, ele representa a força do movimento. Então, nós temos 3 linhas nesse indicador. Deixa eu terminar essa leitura. Vamos nos ater aos movimentos dessas linhas enquanto nos preparamos para nos posicionarmos. Esse período de observação é fundamental para não errar na análise, tá? Então, nós vamos ver agora o seguinte. São 3 linhas. DI+, que vai estar configurado na cor verde. DI-, configurado na cor vermelha. E ADX, que vai estar configurado na cor branca, né? Clara, cinza, azul, né? Uma cor parecida com branco ali pra gente. Tá bom? Vamos lá. E só nos interessa as mudanças de direções das linhas quando estivermos no local e na distância que esperamos. Então, você ainda não sabe qual é esse indicador, não foi apresentado, mas eu quero que você entenda só isso. A linha de DI+, na cor verde, a linha de DI- na cor vermelha, e a linha de ADX na cor branca ou cinza, né? Vamos lá. Então, dentro disso, nós vamos ter várias estratégias, tá? E nós temos aqui umas 4 estratégias diferentes, tá? Para nós estudarmos. No próximo vídeo, que esse vídeo já está muito longo, nós vamos começar com a estratégia número 1, né? A linha de movimento no alto. Tá ok? E aí nós vamos observar essas linhas, esse indicador. Olha aqui, ó, esse indicador aqui embaixo. A linha de DI+, essa linha verde. A linha de DI- é essa vermelha. E a linha de ADX é essa linha clara aqui, ó. Tá bom? Se a linha for verde, o movimento é de... Peraí. A linha verde, ela representa o movimento de alta. A linha vermelha representa o movimento de baixa. Tá bom? Mas isso aqui eu vou falar dentro da estratégia. Ok? Vamos entrar na estratégia. Eu vou explicar essa estratégia aqui. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.
e até a próxima.